meus queridos, chegou a hora, hein? Chegou a hora de você fazer a prova da OAB. Chegou a hora de você gabaritar as 10 questões de ética. E para começar esse nosso aulão de ética profissional, como sempre, eu trago uma estatística dos últimos 6 exames. Do exame 8 ao exame 13, eu analisei todas as questões profundamente. E eu quero que você anote aí no seu caderno os temas que caíram em todos esses exames, sem exceção. Número 1, campeão de todos, direitos do advogado. Atenção! A leitura do artigo 7º do Estatuto é imprescindível. Não precisa ficar memorizando todos aqueles direitos previstos no artigo 7º, mas você deve ler todos os incisos do artigo 7º que traz os direitos do advogado. Combinados? Segundo tema que caiu em todos os exames, honorários. Honorários tem sido tema recorrente nas mais diversas questões. Então, nesse aulão, eu vou separar alguns assuntos sobre o tema honorários. Você vai ler os artigos, tanto no Estatuto quanto no Código de Ética, que trabalham este direito do advogado. Porque, afinal de contas, os honorários contratuais, arbitrados judicialmente e os sucumbenciais, nós vamos ver as 3 espécies durante essa aula, representam um direito do advogado. Não esqueça, honorários, segundo tema mais importante para o nosso exame. E o último tema, na verdade, são esses 2, os que caíram nos 6 exames sem exceção. Outro tema que você pode anotar, que também foi bastante presente, só não apareceu no exame 13 e no exame 11, impedimentos e incompatibilidades. Fechei a estatística e vamos começar o nosso aulão de ética. Você anotou? Direitos do advogado, artigo 7º, lembrando que os direitos perpassam por todo o Estatuto e pelo Código de Ética também. Mas o foco na OAB é o artigo 7º. Impedimentos e incompatibilidades. Anote os artigos 28 para as incompatibilidades e 30 para os impedimentos. E os honorários no Estatuto e no Código de Ética. Ok? Vamos começar nossa aula. Eu preparei alguns slides para vocês e vocês, além da leitura dos dispositivos, têm à disposição todo o conteúdo, todas as aulas de ética que eu ministrei aqui no IOB para vocês. Então, atenção a esse conteúdo, porque a gente não pode perder as 10 questões de ética. Você já parou para pensar que você tem que fazer 40 pontos? Se você tem que fazer 40 pontos e faz 10 pontos de ética, você precisa fazer só 30 pontos, acertar 30 questões de todas as outras disciplinas. É muito fácil passar na OAB, se você não perder nenhuma questão de ética, ok? Vamos lá. Como é que a gente começa a nossa aula? Escolhendo um ponto específico e eu escolhi para começar a nossa conversa falar de mandato. A procuração é o instrumento do mandato e a regra é de que o advogado só postula em juízo ou fora dele fazendo prova do mandato. Muito bem. Nós temos a possibilidade de apresentar essa procuração após a nossa manifestação, mas isso é um caráter excepcional. Em casos de urgência, o advogado pode apresentar a procuração depois, no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Não é isso? Muito bem. Não é esse o foco da nossa questão agora. Eu quero que você pense no seguinte. O advogado, a partir do momento que é constituído, que recebe os poderes que estão na procuração,
ele recebeu também, neste mesmo momento, a confiança do cliente. Essa confiança deve ser recíproca. A relação cliente-advogado se inicia pautada nesta confiança, que na verdade é um princípio que norteia a nossa atividade profissional. A confiabilidade entre cliente e advogado estabelece a relação e sustenta esta relação. Pois bem, mas a partir do momento que eu tenho procuração, isso significa que eu vou permanecer atuando na defesa dos interesses do cliente até o final? Ou de acordo com a previsão contratual? Não. Situações podem acontecer, inclusive da quebra desta confiabilidade recíproca, que vão separar o cliente e o advogado. E, professora, por que você está falando disso se a gente começou a falar de mandato, exigência para postulação em juízo ou fora dele, a prova do mandato? Por quê? Porque a partir do momento que eu estou constituída, para que eu saia deste processo, eu tenho um procedimento específico. A partir do momento que eu estou constituída e o cliente não me quer mais no processo, ele também tem uma forma específica para cassar os meus poderes, para revogar a minha procuração. Por isso que a gente começou falando do mandato. Tudo bem? Vem aqui comigo. Se nós temos como princípio, como premissa, a confiança recíproca entre cliente e advogado, é correto dizer que a quebra nesta confiança determina a renúncia ao patrocínio da causa. Você concorda? Claro que sim. Se eu não tenho mais a confiança do cliente, ou se eu não confio mais no cliente, já que essa confiança é recíproca, a renúncia passa a ser uma imposição ética. E se a renúncia não acontece por força da quebra no vínculo de confiabilidade? A renúncia pode acontecer por qualquer razão, até, por exemplo, uma questão de saúde do advogado, ou um motivo de viagem, de um curso, de excesso de trabalho. O motivo pouco importa e, na verdade, o motivo não pode sequer ser mencionado. A renúncia implica na omissão do motivo. Vejam, nós estamos falando do mandato que não é eterno e que pode sim sofrer alterações quanto a este patrocínio, quanto a este advogado constituído durante o curso da demanda. Nós estamos falando em 3 situações distintas: renúncia, que eu vou tratar em primeiro lugar, como já introduzimos, revogação e subestabelecimento. A renúncia, portanto, é um ato do advogado, um ato unilateral, pessoal e do advogado, que informa inequivocamente o cliente acerca da sua intenção de deixar o patrocínio da causa. O procedimento da renúncia está previsto lá no Regulamento Geral. Ai, professora, não lembro. Regulamento Geral? O que é isso? Nós temos o Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906, de 94, o Código de Ética, que não é lei, mas que é obrigatório por força do artigo 33 do Estatuto, e nós temos o Regulamento Geral, que é um complemento a alguns temas do Estatuto. O Regulamento Geral foi elaborado por uma comissão especial no Conselho Federal da OAB e ele completa alguns capítulos do Estatuto. Perfeito? Da lei. Muito bem. A renúncia está no Código de Ética, está no Estatuto e também está no Regulamento Geral. No Regulamento Geral está como ela deve ser feita, como é o procedimento da renúncia. E como deve ser? O advogado deve informar primeiramente o cliente, preferencialmente por meio de carta com AR.
Só depois ele comunica o juízo. E a responsabilidade pelo prazo máximo de 10 dias contados da ciência inequívoca do cliente. Perfeito isso? Cuidado com esse prazo de responsabilidade. O prazo tem limite, mas ele pode ser interrompido antes, assim que novo profissional seja constituído. Então, se eu tenho um prazo máximo de 10 dias e um novo advogado é constituído no 5º dia do prazo da minha responsabilidade, eu não tenho mais responsabilidade, ok? Então, guarda isso sempre. O prazo máximo de responsabilidade é de 10 dias, mas pode ser menor. Tranquilo? A renúncia pode ser feita a qualquer momento, em qualquer fase do processo, e eu friso, implica na omissão do motivo. É um ato pessoal e unilateral. O advogado tem liberdade de renunciar. É claro que, desligando-se do processo, haverá que se ajustar à questão dos honorários. Os honorários deverão ser pagos sempre proporcionalmente ao tempo e ao trabalho efetivamente realizado no processo. Se eu saio antes de cumprir o objeto do contrato, se a minha prestação de serviço contratada deveria se perpetuar até o trânsito em julgado da demanda e eu renuncio antes, eu não vou poder receber os honorários na integralidade. Questão básica, ética da proporcionalidade. Tudo bem? Para a revogação. A revogação é um ato do cliente. É a cassação dos poderes, também em qualquer fase, e que também não retira do advogado o direito ao recebimento dos honorários proporcionais. A partir do momento que o advogado tem ciência da revogação, ele não tem mais responsabilidade futura por nenhum prazo. Ele responde sim pelos atos já praticados no passado até a ciência da revogação, por dolo ou culpa. Mas para a frente, a partir da ciência da revogação, não haverá nenhuma imposição de prazo de responsabilidade. E por último, esses poderes outorgados na procuração também poderão ser transferidos para outro advogado. Nós vimos que na renúncia eu abro mão do patrocínio, eu me retiro do patrocínio da ação. Na revogação, os meus poderes são cassados pelo cliente. E no subestabelecimento, os poderes são transferidos a outro advogado. O subestabelecimento pode transferir todos os poderes e o advogado constituído que detém a procuração sai completamente da causa. Ou o subestabelecimento transfere poderes para um novo advogado e mantém os poderes para o advogado constituído. É o subestabelecimento com reservas de poderes. Até aí tudo bem? 2 regrinhas básicas para a tua prova da OAB. Primeira, no subestabelecimento sem reservas, é preciso a ciência inequívoca, o conhecimento inequívoco do cliente. Por quê? Nós não falamos que esta relação cliente-advogado é pautada na confiança recíproca? Se eu, Laura, sou advogada, sou sua advogada, e vou me retirar do processo para o qual você me contratou, e vou colocar um outro advogado no meu lugar, será que eu não tenho que informar isso a você, meu cliente? Óbvio. Eu não preciso da sua autorização, do seu consentimento para isso, mas eu preciso do seu conhecimento inequívoco na hipótese de sub sem reservas. Outra regrinha básica para a prova da OAB. No subestabelecimento com reservas, quando eu coloco outro advogado para trabalhar comigo, com os mesmos poderes que estão na procuração,
este novo advogado, chamado de subestabelecido, não pode contratar honorários com o cliente diretamente sem a minha intervenção. Perfeito? Então falamos de mandato, de constituição do advogado, de regra obrigatória para representar os interesses do cliente em juízo ou fora dele, e falamos nessas situações que modificam a procuração: renúncia, revogação e subestabelecimento, com e sem reservas. Vamos dar uma olhada nos slides, nos dispositivos que eu preparei para vocês sobre esses temas que nós falamos. Olha lá. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes. Nós falamos de que é preciso ter atenção ao prazo da renúncia. Prazo máximo de 10 dias, salvo se for substituído antes, o novo advogado será responsável a partir do momento que a procuração foi juntada aos autos do processo. No artigo 13, no Código de Ética, a renúncia ao patrocínio implica na omissão do motivo. Também falamos disso, falamos que a renúncia está no Estatuto, está no Código de Ética e está no Regulamento Geral quanto ao procedimento. A omissão do motivo significa que nós, na renúncia, vamos escrever: a renúncia é uma questão de foro íntimo, nada além disso. E a continuidade da responsabilidade profissional do advogado ou escritório de advocacia durante o prazo estabelecido em lei, no Estatuto, os 10 dias. Não exclui, todavia, a responsabilidade pelos danos causados dolosa ou culposamente aos clientes ou a terceiros. Revogação. No Código de Ética, artigo 14, a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga ao pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado. Atenção! Honorários contratuais e honorários sucumbenciais são completamente distintos. A revogação do mandato, a cassação dos poderes, não exclui o direito de receber honorários proporcionalmente, seja em relação aos honorários contratados, seja em relação aos honorários sucumbenciais, que são aqueles pagos ao advogado vencedor pela parte vencida. Eu participo dos honorários sucumbenciais com os advogados que me sucederam. De que forma? Proporcionalmente. Ok? Seguindo, subestabelecimento, para encerrar o nosso tema, o subestabelecimento do mandato com reserva de poderes é ato pessoal do advogado da causa. Ele não precisa de nenhuma autorização do cliente para subestabelecer, é um ato pessoal. Pode ser com reservas ou sem reservas. E a exigência, no sem reservas, é preciso o prévio e inequívoco conhecimento. E o examinador na tua prova vai escrever consentimento. Eu não preciso de consentimento e nem de autorização para subestabelecer, mas eu preciso do conhecimento, de dar esta notícia inequivocamente para o meu cliente, de que eu estou saindo e colocando um outro advogado no meu lugar. Vedação, cobrar honorários diretamente do cliente sem a intervenção do subestabelecente, e esta vedação acontece apenas no subestabelecimento com reservas de poderes. Inscrição na OAB. Mudamos completamente de tema e vamos falar dos requisitos para inscrição, especificamente de 2 requisitos. Incisos 5 e 6. Não exercer atividade incompatível e idoneidade moral. No parágrafo 4º do artigo 8º, está expressamente definido quem não é idôneo para o exercício da advocacia. Não é idôneo aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo se reabilitado.
Crime infamante é aquele que provoca infâmia, desonra para o advogado. É aquele que causa repúdio da comunidade, da classe profissional. É aquele que está ligado ao aspecto da confiança que deve ser depositada nesse profissional. O crime infamante não está previsto expressamente em nenhum diploma legal. É o Conselho Federal que vai determinar se aquele crime X é infamante ou não. Alguns exemplos para você poder pontuar, aí memorizar, mas na prova da OAB, possivelmente o examinador não vai pedir os exemplos, mas vai pedir muitas vezes o conceito e onde é que o crime infamante aparece no estatuto. Estelionato é um crime considerado infamante para o Conselho Federal, assim como a falsidade ideológica, a falsificação de documentos. Vejam que não é a gravidade do crime que determina se ele é infamante ou não, mas a retirada da confiança naquele profissional. A condenação por crime infamante, portanto, demonstra que o requerente, a inscrição, não é idôneo para o exercício da advocacia. Ele deve buscar a sua reabilitação na esfera criminal para só depois buscar a inscrição na OAB. E o inciso 5, não exercer atividade incompatível com a advocacia, significa que aquelas situações do rol exemplificativo do artigo 28 do Estatuto, se estiverem presentes no momento da inscrição, este candidato aprovado receberá apenas um certificado de aprovação para inscrição futura, quando demonstrar que já se desincompatibilizou completamente do cargo. Perfeito? Não exercer atividade incompatível é imprescindível, porque as atividades incompatíveis, elas geram a proibição total para o exercício da advocacia, até mesmo em causa própria. Vem aqui comigo agora para eu te dar algumas dicas sobre essa questão da incompatibilidade no momento da inscrição. Primeira, ela afeta a inscrição também do estagiário. A inscrição do estagiário deve atender aos requisitos do artigo 8º, menos a aprovação no exame de ordem e a apresentação do diploma no curso de Direito. Mas não exercer atividade incompatível e idoneidade moral são requisitos para o estagiário também. Segunda dica, essa questão da atividade incompatível afeta a inscrição do estagiário, como acabamos de falar, afeta a inscrição para o advogado, o requerente à inscrição como advogado, aprovado no exame de ordem, e afeta também a inscrição do advogado. Se eu, Laura, for aprovada num concurso para magistratura, assumir esta função, eu passo a exercer uma função incompatível com a advocacia. Da mesma forma, se eu for eleita prefeita da minha cidade, eu também passo a exercer uma função incompatível. Eu dei esses dois exemplos que estão no artigo 28 para mostrar o seguinte: no caso da advocacia e da aprovação no concurso da magistratura, esta atividade incompatível é em caráter definitivo. Eu não tenho uma data certa para acabar esta função. Portanto, a minha inscrição será cancelada, o que não impede que eu faça uma nova inscrição quando deixar a função de magistrada. No caso da eleição como prefeita da minha cidade, é uma atividade incompatível em caráter temporário. Por esta razão, a minha inscrição não precisa ser cancelada, mas eu tenho a opção do licenciamento. O licenciamento acontece quando há o exercício de atividade incompatível em caráter temporário. De qualquer forma, a regra de que a atividade incompatível proíbe completamente o exercício da atividade profissional deve ser observada no momento da inscrição do estagiário, no momento da inscrição como advogado e após a inscrição do advogado durante toda a sua vida profissional. Perfeito? Inscrição na OAB, nós já mudamos de tema, esse aulão de ética é corrido e a gente tem que abordar as 10 questões da prova da OAB. São 5 espécies de inscrição. Inscrição do estagiário, acabamos de falar sobre ela. A inscrição principal, que é a que você vai fazer quando for aprovado no exame de ordem. A inscrição suplementar,
Como o próprio nome diz, eu vou fazer uma inscrição além da principal, além da inscrição que eu já tenho. Inscrição nova inscrição. Na verdade, nova inscrição não é a sua. A sua é a inscrição principal, é a primeira, é a inaugural. A nova inscrição, ela acontece para aqueles que tiveram a inscrição cancelada por alguma das hipóteses lá do artigo 11 do Estatuto, que você deve ler, e eles querem voltar a advogar, querem voltar aos quadros da OAB. É a nova inscrição. Então, naquele exemplo que eu dei, eu fui eleita... Não, esse não. Eu fui aprovada no concurso da magistratura. A minha inscrição foi cancelada porque a atividade é incompatível em caráter definitivo. Eu perdi meu número, porque o cancelamento implica na perda do número de inscrição, mas eu quero voltar. Na verdade, eu amo ser advogada e todo mundo sabe disso. Se você não sabia, saiba disso, que eu amo ser advogada. Mas aí insistiram, eu estudei, prestei concurso, passei, virei juíza. Fui aprovada no concurso, assumi a função de magistrada, odiei. Tenho que ficar presa lá no gabinete, eu sou muito agitada, não deu certo. Por essa razão, eu quero voltar a advogar, mas eu não tenho inscrição, perdi meu número, como é que eu faço? Olha lá, nova inscrição. Nesse caso, eu preciso comprovar os incisos 1, capacidade civil, 5, não exercer atividade incompatível, 6, idoneidade moral e 7, prestar o compromisso perante o conselho. Mas eu não preciso fazer o exame de ordem outra vez. Perfeito? E a última, inscrição por transferência. Eu sou advogada aqui em São Paulo, inscrita na OAB/SP, mas vou mudar para o Mato Grosso e não quero mais a minha inscrição de São Paulo. Quero pagar anuidade somente no estado para o qual eu vou me mudar o meu domicílio profissional em caráter definitivo. Minha inscrição será transferida de São Paulo para o Mato Grosso. A inscrição que eu quero falar um pouquinho com vocês nesse aulão de ética é a inscrição suplementar. Eu reputo a mais importante e a questão que pode te deixar com alguma dúvida na hora da prova. Leia os requisitos para inscrição no artigo 8º, os artigos seguintes, para fixar esse entendimento. A suplementar, como o nome diz, é uma outra inscrição. Onde é que a gente pode fazer inscrição? A gente pode fazer inscrição numa subseção, que é uma divisão administrativa da OAB, mas que integra a seccional. E eu posso fazer na minha seção, na seccional da OAB. De qualquer forma, a minha área de atuação é o Estado, é a unidade da Federação ou o Distrito Federal. Pois bem, se eu sou inscrita em São Paulo, na OAB-SP seccional C, eu tenho liberdade de atuação em São Paulo, Estado de São Paulo, sem limites de causas. Fora do meu estado, em outras unidades da Federação, eu tenho um limite de até 5 causas ao ano. Professora, e se eu passar desse limite? Eu tenho que requerer a minha inscrição suplementar naquele estado. Fico com uma inscrição principal em São Paulo e uma suplementar aí no Mato Grosso. Perfeito? Perguntas. Quantas suplementares eu posso ter? Quantas eu quiser. Pagando anuidade na principal e nas suplementares. As suplementares são obrigatórias? Sim, são, se eu ultrapassar o limite de causas ao ano naqueles estados. Antes da 6ª causa, eu preciso da suplementar. Terceira pergunta, como é que eu conto o que é levado em consideração para esse número de 5 causas ao ano? A postulação efetiva. Assinar petição, participar de audiência, assinar ata. As atividades de consultoria e assessoria não são computadas para esse efeito de 5 causas ao ano. E última observação, os processos remanescentes dos anos anteriores que não terminaram, eles têm que ser trazidos para o ano seguinte nessa contagem de 5 causas. Então, se eu tenho 4 processos em 2014, minha inscrição é só em São Paulo. Eu tenho 4 processos em Mato Grosso.
quantos processos eu posso assumir em 2015 no Mato Grosso sem inscrição suplementar. Eu pego esses 4 que não terminaram, trago para 2015 e chego à conclusão que eu posso assumir só mais um, porque eu não tenho suplementar. A partir do momento da minha inscrição suplementar, eu não tenho mais limite de causas no Mato Grosso e em São Paulo, onde eu tenho a minha principal. E a última dica. No tema sociedade de advogados, a filial da sociedade, ela é instalada sempre numa outra unidade da federação. Cuidado com isso. Normalmente as sociedades, nos cartões, nos folders, indicam como filial municípios dentro do mesmo estado, o que não é tecnicamente filial. A filial é em outro estado. Eu tenho a minha sede da minha sociedade aqui em São Paulo e a filial no Rio de Janeiro. E outra filial na Bahia. Nenhum problema. São Paulo e Campinas não é filial. Tudo bem? Pois bem, para instalar a filial em outra unidade da federação, é requisito obrigatório para todos os sócios a inscrição suplementar naquele outro estado. E nesse momento da instalação da filial, não se conta o número de causas como regra para inscrição suplementar. Beleza? Muito bem. Vamos já mudando de tema. Licenciamento, artigo 12. Vou passar rapidinho pelo artigo 12 e na sequência pelo artigo 11. Licenciamento, tem que ler o artigo 12 e no artigo 12 vocês vão encontrar as hipóteses de licenciamento, mas eu quero que você preste atenção, anote no seu caderno o que é. A lei não traz o conceito de licenciamento. O licenciamento é um afastamento temporário da OAB que mantém o teu número de inscrição e que isenta do pagamento da anuidade no período em que o advogado está licenciado. Voltando à atividade, ele volta a pagar a anuidade e volta com o mesmo número. Atenção! No período do licenciamento, é proibido praticar qualquer atividade privativa de advocacia. Onde é que elas estão? No artigo 1º do Estatuto. É proibido qualquer uma delas, assessoria, consultoria e a postulação efetiva também. Perfeito? Cancelamento. As hipóteses estão no artigo 11. O cancelamento já é diferente. No cancelamento, eu perco meu número de inscrição. E o cancelamento pode ser requerido pelo próprio advogado. Pode acontecer pelo exercício de atividade incompatível em caráter definitivo. As hipóteses do artigo 11 estão aí no slide para vocês. O fato é que ainda que a minha inscrição seja cancelada por força de uma penalidade, de uma sanção no processo disciplinar, sanção essa de exclusão, que exige a manifestação de 2/3 de todos os membros do conselho, eu posso voltar aos quadros da OAB. Todas as hipóteses de cancelamento, anote isso aí, todas permitem que o advogado volte ao exercício profissional. Menos uma, né? Quando ele falecer, o inciso 3 do artigo 11. Só quando ele estiver de volta nesta vida, neste mundo, ele pode advogar de novo, então ele vai advogar lá no céu. Todas as outras hipóteses, pessoal, permitem a nova inscrição, já falamos dela hoje. Nesses casos, o advogado tem que cumprir os requisitos específicos de acordo com o motivo do cancelamento. Tudo bem? Por exemplo, no caso de penalidade de exclusão do inciso 2, se houve a exclusão pela prática de crime infamante, ele deve, antes de pedir a nova inscrição, buscar a reabilitação criminal. Se houve uma exclusão por uma outra infração disciplinar que levou a esta condenação, ele deve se reabilitar no processo disciplinar para depois buscar a nova inscrição. Portanto, depois do artigo 11, você leia, ou melhor,
Leia do artigo 8º até o artigo 11 para ver os requisitos da inscrição e os requisitos para a nova inscrição na hipótese de cancelamento da mesma. Perfeito? Incompatibilidade e, na sequência, impedimento, tema que apareceu em todos os exames, menos no último. Deve aparecer agora nesse exame que você vai fazer. Fácil para entender. Incompatibilidade, proibição total para o exercício da advocacia, até mesmo em causa própria. Impedimento é só uma limitação do exercício. Quem está impedido pode advogar, mas não pode fazer algumas coisas. Quem está impedido não pode aceitar o patrocínio de algumas causas, mas pode continuar advogando. É importante lembrar que quem está sofrendo o impedimento, se advogar no âmbito do impedimento, os atos praticados são nulos e ele pode responder a um processo disciplinar por conta disso, além de um processo civil por eventual reparação de danos. Muito bem, presta atenção. Proibição total, incompatibilidade, hipóteses num rol não taxativo no artigo 28. Impedimento, limitação para o exercício profissional, hipóteses no artigo 30, incisos 1 e 2. Lá no artigo 28, nas incompatibilidades, nós vamos ver que a maioria dos cargos ou funções são públicos. Mas eu também tenho lá uma situação de gerente ou diretor de instituição financeira, ainda que privada. São cargos ou funções que possibilitam uma maciça captação de clientela ou tráfico de influências, razão pela qual a advocacia fica vetada. Aqui, no impedimento, no artigo 30, nós temos duas situações específicas: os integrantes do Poder Legislativo e os servidores públicos em geral, nos 3 diferentes níveis: municipal, estadual e federal. Para os integrantes do Poder Legislativo, eu tenho um tipo de impedimento. Para os servidores, eu tenho outro tipo de impedimento. Nós vamos ver agora. Aqui. Servidores da administração direta, indireta ou fundacional. Para eles é vedado postular contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Olha como é simples. Se eu sou funcionária pública da prefeitura e também sou advogada, eu só não posso advogar aceitando o patrocínio de causas contra o município. Esse é o impedimento, nada além disso. Tudo bem? Se eu sou funcionária estadual, não posso postular contra o Estado. Se eu sou funcionária federal, não posso postular contra a União. Mas é só um impedimento. Eu posso advogar em todas as outras áreas, em todas as outras ações, menos nessas. Se eu atuar nessas contra a minha fazenda pública, a que me remunera, os atos praticados são nulos. Perfeito? Quero voltar aqui. Este parágrafo 2º, que trata da incompatibilidade, no artigo 28, parágrafo 2º, eu destaquei porque eu acho que pode ser uma pegadinha na tua prova. O inciso 3 do artigo 28, que fala das funções de direção em órgãos da administração pública, fala que não se aplica aos que não tenham poder de decisão relevante sobre o interesse de terceiro, a juízo do Conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Por que eu destaquei esse parágrafo? Vê se você concorda comigo. Você está lá estudando o estatuto, está lendo o artigo 28, vendo todos os incisos, um monte de cargos e funções diferentes, você já sabe qual é o elo, né? Funções em geral públicas que geram maciça captação de clientela ou tráfico de influências. E normalmente esse parágrafo fica esquecido. O examinador sabe disso. Portanto, frise isso. Aqueles que não detêm poder de decisão sobre o interesse de terceiro e aqueles que estão ligados à direção na administração acadêmica
relacionado ao magistério jurídico não sofrem a incompatibilidade legal. Tudo bem? Vamos voltar lá para o nosso slide sobre impedimento e agora nós vamos falar sobre os integrantes do Poder Legislativo no artigo 30, inciso 2. Nesse caso, eles não podem postular contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Vejam que o impedimento agora é completamente diferente do impedimento para os servidores da municipalidade, do estado ou da União. Para aqueles é só contra a fazenda pública que os remunera. Agora é contra ou a favor de todas essas pessoas de direito público, integrantes do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Como eu falei para vocês, honorários, para a gente finalizar esse aulão, é um tema que apareceu em todos os exames anteriores. Eu trago 2 temas específicos e antes quero reforçar a diferença entre os honorários contratuais, aqueles pactuados entre o cliente e o advogado, que devem estar num contrato escrito, os honorários de sucumbência, que são pagos pela parte vencida ao advogado vencedor e são arbitrados pelo juiz, de acordo com as regras do CPC, e os honorários arbitrados, propriamente ditos, que são determinados também pelo magistrado quando eu não tenho contrato escrito, quando eu não tenho acordo, ou quando eu, apesar da presença do contrato escrito, de ter pactuado a verba honorária com o cliente, eu não prestei o serviço integralmente. Eu tive uma saída extemporânea do processo e o valor que está lá não pode ser cobrado. Eu não prestei integralmente o serviço, portanto, eu não faço jus aos honorários integralmente. Vem aqui comigo. Você sabe que os honorários podem ser pagos antecipadamente, em parcelas, há uma sugestão de que eles sejam pagos 1/3 no início, 1/3 na decisão de primeiro grau e 1/3 na sentença, no trânsito em julgado da sentença. Mas eles podem também ser pagos de acordo com o sucesso da demanda. São os chamados contratos ad êxito, condicionados ao êxito, é um contrato de risco. E no Código de Ética, no artigo 38, nós temos o contrato com cláusula de cota litis. Esse contrato faz algum tempo que não é cobrado no exame de ordem e eu gostaria que você lesse o artigo 38 e o parágrafo, porque a regra é clara, tranquila e pode ser objeto de questão na sua prova. É uma espécie de contrato ad êxito com características especiais. Neste contrato, é permitido expressamente ao advogado que ele receba em bens do cliente, desde que comprovada a impossibilidade de pagamento em dinheiro e contratada por escrito. Neste contrato, é possível que o percentual atrelado ao êxito seja um pouco maior do que aquele percentual que nós estamos acostumados a ver de 20% a 30%, muito comum nas causas trabalhistas. A regra só proíbe que o advogado receba proveito maior do que aquele recebido pelo cliente. Leia, portanto, o artigo 38, parágrafo único do Código de Ética para entender um pouquinho deste contrato com cláusula especial, ok? Por último, a prescrição da ação de cobrança de honorários, artigo 25 do Estatuto, e observe também o 25A, que é a prescrição da ação de prestação de contas por parte do cliente. Pois bem, qual é a regra do artigo 25? Que prescreve em 5 anos
a ação de cobrança de honorários contados a partir daquelas situações lá discriminadas, que eu nem coloquei no slide para você. Abra o artigo 25 e você vai ver, por exemplo, do trânsito em julgado da decisão que os fixar. É o trânsito de julgado da sentença que arbitrou os honorários. Só esse inciso pode gerar dúvida, que agora já está esclarecida. O que eu quero que você memorize não são os incisos do artigo 25, mas sim a ideia do legislador. Por que aqueles momentos estão pontuados? Porque todos aqueles, sem exceção, demonstram o fim da relação com o cliente. Sabendo isso, você não erra essa questão na prova. O prazo de 5 anos para a prescrição da ação de cobrança de honorários deve ser contado de qualquer situação que demonstre o fim da relação. Responda para mim. A revogação do mandato é início de contagem do lapso prescricional para a ação de cobrança? Sim, você respondeu acertadamente. Sim, é o fim da relação. A renúncia após o prazo legal de responsabilidade é início de contagem? Sim, é o fim da relação. O prazo do contrato, se for um contrato por prazo determinado, é início de contagem para a ação de cobrança de honorários? Sim. Percebeu? Estude o artigo 25 lembrando disso. Todas aquelas situações demonstram o fim da relação com o cliente. Eu desejo a vocês, meus queridos alunos, queridas alunas, uma ótima prova e um gabarito nota 10 com as questões de ética no próximo exame. Um beijo grande e boa prova a todos!